internacional que os Estados Unidos alegam que esse reconhecimento desses países europeus, embora ajude na causa do reconhecimento internacional do Estado palestino, não significa que isso terá algum efeito prático, porque é necessário... Boa tarde, Brasil, 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 Brasil. Convocou de volta os embaixadores que estavam nesses países, que estavam na Espanha. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Sião. O Monte de Sião. O Monte de Sião, gente, conforme a Bíblia, é o Brasil. Porém, ao fundo, ao fundo desse vídeo, você pode ver a mãe, a própria mãe de Cristo, a própria mãe de Cristo, o filho biológico da rainha Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia, em seu tempo, Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, ele não veio da linhagem, de nenhuma das duas linhagens do rei Davi. Você sabia que existia ou ainda existe duas linhagens, do rei Davi por meio de Salomão? Você sabia disso? Aí vão me perguntar o seguinte: então, conforme a primeira vinda, olha só, existe um detalhe muito importante entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida para a segunda vinda do Espírito Santo do Senhor Jesus sobre Cristo, o Messias ressurreto. Interessante é notar que quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, ele não pertenceu a nenhuma das duas linhas do rei Davi. Por quê? Porque quando ele veio no passado, há mais de 2000 anos atrás, a semente de Davi, ou o filho biológico de Davi, já tinha saído de Israel ou de Jerusalém por meio da rainha de Sabá, Então eu peguei a foto de uma mulher negra, representando aí a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em vida, em carne e osso. Ou seja, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo em carne e osso, ele não veio por meio dessa linhagem, ele não veio por meio da linhagem de Davi, com a rainha de Sabá, através de Salomão. Até porque a rainha Maqueda, a minha mãe biológica, a verdadeira mãe de Cristo, o Messias ressurreto por Deus em nossos dias, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez, já tinham se passado, quero crer, no mínimo 500 anos. Então, quando ele veio pela primeira vez, quando o Espírito Santo do Deus vivo, quando o Espírito Santo da verdade, quando o Espírito Santo do Senhor Jesus veio pela primeira vez em vida, em carne e osso para os seus, mas foi rejeitado, condenado, morto e assassinado pela nação pecaminosa de Israel, a quem Deus já tinha dado carta de divórcio, antes da primeira vinda, a semente de Davi, o filho biológico de Davi, já tinha saído de Jerusalém, já tinha escapitulido, já tinha saído de Israel, porque esse verme de Davi, para não dizer esperma, gente, o verme de Davi ou o verme de Abraão, o esperma, a semente de Davi ou a semente de Cristo, ela já tinha saído de Jerusalém ou de Israel por meio deste veículo, senão de comunicação, esse veículo que fora ou foi a rainha Maqueda, a rainha de Sabá, rainha da Etiópia na época. Então, levando-se em conta
né, esta análise profunda, celestial ou espiritual da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida, em carne e osso, ele não poderia ser filho de Davi, né? Ele não poderia ser filho de Davi por meio, filho de Davi com a rainha Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, né? Por meio de Salomão. Por quê? Essa linhagem santa e sagrada já tinha pego o beco, já pegou o beco. Ela foi para a Etiópia. Ela foi para a Etiópia. Então o Messias de Deus em nossos dias, ele tem sangue etíope. Ele tem sangue etíope. Mas o sangue maldito, a geração maldita de Davi, permanece lá em Israel até os dias de hoje. Por quê? Porque foi uma outra linhagem. E como o Senhor Jesus Cristo não foi gerado de um contato íntimo, um contato sexual, né? Como ele não foi gerado, então ele também, se ele não veio pela geração sagrada de Davi, santa ou sagrada de Davi, com a rainha de Sabá, rainha Maqueda, rainha da Etiópia na África, então ele não veio também pela geração, né? Pela linhagem maldita. Até porque, né? Todos são sabedores que aquela linhagem, prestem atenção, aquela linhagem a linhagem de Davi, por meio de Salomão, com Naamá, a Amonita, né? A Amonita, ou Joaquim, né? É uma linhagem maldita. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, veio pela primeira vez em vida, né, para a casa de Israel, né, para que se cumprisse a palavra de Deus naquela época no Senhor Jesus Cristo, ele veio como linhagem santa e divina do próprio Deus que fecundou, né? Ele não veio nem da linhagem de Davi por meio da rainha de Sabá com Salomão, e muito menos ele veio pela linhagem do rei Davi com Naamá, a Amonita. Porque o Senhor, anteriormente a tudo isso, ele disse que nenhum amonita, e o filho de Salomão com Naamá, a Amonita, ele era amonita. Sem contar com a geração maldita também de Joaquim, uma coisa assim. Então, e como veio o Senhor Jesus Cristo? Veio como santo, como homem, né? Filho do Deus vivo, como homem santo e sagrado, né? Muito embora não veio por nenhuma das duas linhagens, o próprio Espírito Santo, se ele foi capaz de tomar o homem da matéria-prima, o pó da terra, por que ele não haveria de fecundar a si mesmo ou fecundar ao Senhor Jesus Cristo no ventre da jovem Maria? Então, ele não veio por nenhuma das duas linhagens, porque o Cristo do Espírito Santo do Senhor Jesus deveria vir em nossos dias, porém com sangue etíope, porque a rainha Maqueda, a rainha de Sabá na Etiópia, né, ela era negra. Todo mundo sabe que ela era, e dentre todas as mulheres, 700 mulheres ou 300 concubinas, ou vice-versa, 300 mulheres e 700 concubinas, a que não perverteu o coração do rei Salomão, né? Vocês devem levar em conta que esse desvio do esperma, ou ainda do verme de Abraão, ou do verme do rei Davi, ele aconteceu antes da caída de Salomão. Antes de Salomão cair, né, quando ele teve um encontro com Deus, e Deus lhe deu toda a sabedoria divina, né, naquela época, para cuidar do antigo povo de Israel, que até então
era o único povo de Deus, o povo de Deus escolhido, né? Depois que Salomão caiu, né? Depois que Salomão caiu, todo Israel também caiu. Todo Israel também caiu. Ou seja, a caída de Salomão representa, né, fisicamente a caída de toda a nação pecaminosa de Israel. Representa toda. Então, a rainha de Sabá, a rainha, né, todo mundo diz ou afirma, não, porque a rainha de Sabá foi para lá só para ouvir, né, a falácia do Salomão, foi lá para ouvir a sabedoria. Deus tinha um projeto. É por essa razão que na restauração do reino de Deus, tá entendendo? Sabemos que não podemos adorar ou idolatrar imagem nenhuma. Mas a rainha de Sabá, a rainha Maqueda, a minha mãe biológica, será a primeira. Vocês idólatras, impostores, ladrões e usurpadores, principalmente do Brasil, pegaram uma imagem de barro, né? Uma imagem de barro, pescada, supostamente pescada, né? Em um rio, e colocaram ela como santa padroeira do Brasil. Tá aí, vocês queriam. Agora vocês acharam a verdadeira rainha Maqueda, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África. Se o tal do Papa Francisco tem o poder de canonizar ou de santificar a quem ele quer, muito mais tem o poder de canonizar e santificar o próprio Cristo, o Messias ressurreto. O Messias ressurreto pode canonizar ou santificar não só a sua igreja, o seu corpo, a igreja, o corpo celestial de Cristo, o trigo ainda junto e misturado, como ele pode, né, no caso aí, já que vocês são hipócritas, idólatras, né, e endemoniados, o próprio Cristo, além do poder e autoridade que ele tem de santificar e purificar a quem ele quer, escolher a quem ele quer, já está decretado. Maninha, ô maninha, ô maninha, tu serás a primeira santa, a imaculada. Maninha é da Etiópia, mas lá do estado... que lá na Etiópia, gente, se você não sabia, tem um estado também chamado Baiano. Então essa maninha, essa coisinha linda, essa daí é a verdadeira mãe de Cristo. Não é essa imagem, tá entendendo? Achada em um rio, né? Que vocês a idolatram, como santa padroeira do Brasil. Eita, vou superar tudo e a todos, porque essa minha mãe biológica, ela será a rainha do mundo inteiro, rainha do mundo inteiro. Ela será essa santa, essa sagrada, porque ela foi, se não um veículo de comunicação, ela foi o verdadeiro transporte, né? A arca que carregou em seu ventre o verdadeiro, o Cristo, o Messias ressurreto do Deus vivo para esse tempo ou época, né? Foi a rainha Maqueda. E tudo isso antes de Salomão cair. Logo, com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo, vocês têm que entender que o Cristo, o Messias ressurreto em nossos dias, foi gerado através de um contato íntimo, né? Entre Salomão e a rainha Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, né? Então, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não veio por nenhuma dessas duas linhagens. Ele não veio por nenhuma dessas duas linhagens, né? Mas ele veio. Pela primeira vez em vida, o Verbo se fez carne. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito da verdade, né, se fez carne e osso no ventre da jovem Maria para que se cumprisse a primeira vinda. Mas ele nunca foi filho biológico de Davi. Simplesmente porque não é por meio de uma mulher que vem a semente. Era por meio de um homem. O verme, né, o esperma,
de Davi vem por meio de um homem, ou seja, veio por meio de Salomão, né? Que foi introduzido nesse veículo de transporte a rainha Maqueda, rainha, né, de Sabá, rainha da Etiópia na África, né? Mas o Senhor Jesus Cristo não. Ele veio em carne e osso pela primeira vez, repito, né? Porque ele foi gerado simplesmente pelo Pai, o Espírito Santo, sem o contato íntimo ou físico de um homem e de uma mulher. Então veja a diferença, né, de Cristo, filho do homem, e do anticristo, né, filho da perdição, da nação pecaminosa de Israel, que em 1948, mais precisamente dia 14 de maio de 1948, foi levantado ou ressurreto, renovo bastardo, né? Portanto, aí está a verdadeira Santa Imaculada. Aí está, né, a verdadeira Santa Imaculada, a Santa Rainha Maqueda da Etiópia na África, né? Portanto, eu sou fruto do rei Davi, que era ruivo, né? Que era ruivo, cabelo avermelhado, pele meio avermelhada, do qual dizem a palavra de Deus que é avermelhada, mas na realidade eu sou filho desse fruto, né, do rei Davi, porque tanto o rei Davi quanto Salomão tinha a pele ruiva, tinha o cabelo avermelhado, e o filho desse ruivo com essa negra linda da África, é aquilo que determina a palavra de Deus. Cristo, o Messias ressurreto, ele é bronzeado, ou seja, moreno. Ele não é negro, porque tem o sangue, né, do rei Davi, por meio de Salomão, antes da sua caída, com o sangue da rainha Maqueda, que não era judia, não era uma das 12 filhas das tribos de Israel, né? Então aquela ideologia, né, macabra, aquela falsa doutrina de que todo judeu é filho de judia, né? A semente de Davi veio por meio de Salomão com a rainha de Sabá, a rainha Maqueda, a rainha da Etiópia na África. Então ela não era judia, ainda que ela tenha se tornado judia na época, né? Mas foi uma opção de escolha. Assim como hoje em dia qualquer pessoa, se quiser ser homossexual, lésbica, ladrão, impostor, e todos são impostores, ladrões e usurpadores, né? Se ela foi judia, eu posso afirmar que foi uma opção de escolha, né? Né? Portanto, como filho biológico do rei Davi, né, com a rainha de Sabá, a rainha Maqueda, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África, né, eu possuo o sangue de Davi, mas possuo, né, a carne ou a pele da rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África. Ou seja, não nasci ruivo e nem vermelho, mas nem nasci com a pele negra. Mas conforme a Bíblia, eu deveria nascer como uma pedra de sardônio, né? Uma pedra de sardônio, uma pedra semelhante ao bronze, né? Uma pele semelhante ao bronze, é essa cor bronzeada ou morena entre digamos, a pele negra e a pele avermelhada, a pele ruiva, né? Portanto, aí está, né, para vocês de antemão, né, a primeira mulher verdadeiramente abençoada por carregar o fruto de Davi foi a rainha Maqueda. Mas todos afirmam por uma só boca mentirosa, dizendo
né, que a primeira mulher abençoada ou agraciada por Deus foi Maria, né? Muito antes de Maria. Não quero dizer com isso que ela não foi abençoada ou agraciada. É claro que ela foi abençoada e agraciada, até porque o Espírito Santo do Eterno Criador gerou ao Senhor Jesus no ventre da jovem Maria. Mas eu não posso classificar ela como a primeira mulher abençoada ou agraciada do mundo. Não. A primeira mulher abençoada ou agraciada do mundo inteiro, já depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio, com certeza foi a rainha Maqueda. A rainha Maqueda, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, na África, que foi até Salomão, em Jerusalém, antigo território de Israel, para ser a portadora do verme de Davi, do esperma de Davi, por meio de Salomão, antes da sua caída. Antes da sua caída. Então, conforme, né, a imutável ou indivisível palavra de Deus, né, apresento-vos aquela que será canonizada, santificada e sagrada para todo sempre. Para todo sempre, né? Rainha Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia, na África, em seu tempo ou época. Por quê? Porque se ela não foi, né, uma arca, né, ela foi uma arca de transporte em seu ventre, o fruto do rei Davi, né, com a própria rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, por meio de Salomão, antes da sua caída. Mas daí alguém pode perguntar, vem cá, e por que você não nasceu em Israel nos últimos dias, antes do milênio? Porque vossa majestade, né, porque Cristo, o Messias ressurreto, é a majestade superior a tudo e a todos. Então, porque vossa majestade, o Filho do Eterno, ressurreto espiritualmente, a semelhança, né, a imagem e semelhança do Criador, porque vossa alteza, né, me coloco no lugar de vocês, fazendo uma questão a mim mesmo, né? Então, porque vossa alteza, o Senhor, o Filho do Eterno Deus Altíssimo, não nasceu em Israel ou na Etiópia, já que eu tenho, senão o sangue de um e a carne do outro, né? A carne do outro, né? Porque eu não nasci em Israel. A primeira resposta eu te daria o seguinte: bem, quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo do Senhor Jesus, ou de Emanuel, enviou ao Senhor Jesus em carne e osso, o condenaram e o mataram, né? Depois, para Israel, todo o território de Israel, para toda a nação pecaminosa de Israel, Deus deu carta de divórcio para sempre. Ah, tá. E por que vossa alteza, o Filho do Eterno, né, tendo sangue etíope por parte da rainha Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, porque não nasceu na África? Aí eu vou te contar agora um outro segredo, um outro mistério. Acontece que a terra do primeiro Adão é a terra de Emanuel. E essa terra de Emanuel é o Brasil. É o Brasil. Entenderam? O monte de Sião celestial ou espiritual para esse tempo ou época é o Brasil. O monte de Sião. E por quê? Não só porque é a própria terra de Emanuel, porque o Senhor Jesus Cristo veio pela primeira vez em vida para a terra de quem adivinhou? Israel. Então, como o primeiro Adão foi desta terra, porque o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está situado dentro do estado de Roraima, o segundo Adão, que é Cristo, e tem sangue, né? Tem sangue do rei Davi, mas tem também da carne ou da pele da rainha de Sabá, rainha Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia, na África. Se o primeiro Adão foi do meio da terra, e o meio da terra está dentro deste que será o monte celestial ou espiritual de Sião, né?
Então, o segundo Adão, o último Adão de Deus, né, não deveria ser enviado para nascer em Israel, porque o Senhor Jesus Cristo, quando da sua primeira vinda, foi morto, assassinado e condenado, né, em Israel. E ademais, né, se o primeiro Adão foi daqui, o segundo Adão sendo daqui, né, não poderia ter sido enviado para nascer na Etiópia. Muito embora eu não nasci na Etiópia, mas eu tenho sangue etíope, né? Porque se eu tivesse nascido lá na Etiópia, você sabe que com essas questões geopolítica, religiosa, financeira no Brasil e no mundo inteiro, então, né? Então ficaria difícil tomar posse daquilo que é meu a partir do meio da terra. Se eu tivesse nascido lá na Etiópia, muito embora eu tenha direitos também, tenho direitos, né? Tenho direitos lá na terra do meu povo consanguíneo, a Etiópia, né? Aliás, os meus direitos e deveres estão sendo roubados e usurpados, não só no Brasil e no mundo inteiro, simplesmente porque toda a terra sendo de Deus, do Criador, e o Criador, pasmem, o Criador sendo meu Pai, e eu sendo o Filho e o herdeiro unigênito do Senhor, minha é toda a terra e tudo quanto nela há. Sacou? Deu para entender? O soberano Deus, único Criador dos céus e da terra, a tudo quanto ele fez, foi por meu intermédio, e para mim deve herdar ou entregar toda a terra e tudo quanto nela há, né? Todavia, permaneço um Cristo, né? Sem coroa, sem reino, sem riqueza, sem glória, né? Sem glória, sem nada. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. E o mundo inteiro, ainda no maligno, são incrédulos, são desobedientes, são ladrões, impostores e usurpadores, porque continuam roubando e usurpando em nome de Deus, ou ainda em nome de Cristo, em nome da palavra de Deus. Então, agora vocês sabem, né? Agora vocês sabem realmente quem foi o maior transporte divino da semente de Davi, muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Vejamos aqui se temos uma outra imagem. Não, já. Vejamos aqui, olha só. Essa mesma imagem aí, tá entendendo? É o que determina, né, a cor da pele de Cristo, o Messias ressurreto em nossos dias, porém nascido na verdadeira terra de Emanuel, porque o primeiro Adão foi extraído do pó da terra de Sião, da terra de Emanuel. Então, por essa razão ou motivo, eu não poderia ser enviado, né, lá para Israel novamente. Por quê? Porque pela primeira vez, o Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor Jesus, se fez verbo em carne e osso lá na terra de Israel. Mas a segunda manifestação do Espírito Santo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco em carne e osso, essa segunda vinda do Espírito Santo de Emanuel sobre Cristo, o filho biológico de Davi, com a rainha de Sabá, rainha Maqueda, rainha de Sabá, rainha da Etiópia na África, deveria nascer na terra de Emanuel. Por essa razão, o novo nome do Pai é dado a mim, né? Por mim mesmo, a vocês do corpo de Cristo, é o de Cristo Jesus, além Emanuel, Sião ben Davi, ben Maqueda, Sabá, Etíope, Melquisedeque. Esse é o novo nome de Deus sobre mim,
como filho e herdeiro.